Você assistiu o último vídeo que a gente fala sobre doença e o que ela quer dizer? Esse assunto fez eu me lembrar de quando eu fui diagnosticada com asma quando eu era criança e eu senti vontade de compartilhar aqui com você. Hoje, depois de muito estudo sobre mim e sobre essa questão de enfermidade, eu entendo que a asma estava sim ao meu serviço. A asma? Você tinha uma asma a teu serviço? Quer dizer que ela trabalhava na tua casa, que ela limpava as roupas, passava pano, lavava o chão? Gente, deve ser maravilhoso ter asma. Eu queria tanto ter uma em casa que fazia essas coisas pra mim. Quando eu digo que estava a serviço, é porque eu percebo que o que se manifesta como doença na vida da gente é um pedido e uma oportunidade para que a gente olhe para algo na nossa vida, mesmo que seja algo hereditário, porque envolve também todo o sistema familiar. E pela metafísica, que brevemente falando analisa a relação entre mente e matéria, a asma está relacionada ao desejo de poder, no sentido de controlar o ambiente. E nesse caso a pessoa não exterioriza os sentimentos, não permite se expor abertamente. E quando ela faz isso, logo em seguida se reprime, se fecha de novo. E era exatamente assim que eu funcionava. Eu confesso que eu ainda tenho traços disso. Mas à medida que eu vou tendo mais consciência e assumo isso pra eu mesma, tudo vai mudando. E não é à toa que eu tô aqui hoje com a doutora Margarida me expondo nesses vídeos. Agora que eu tô entendendo, a asma é aquela coisa assim que vem, que sufoca, assim, deixa sem ar. Aquela coisa que deixa inchado, com os olhos esbugalhados, assim, tipo um sapo. Ai, falando em sapo, deixa eu contar que eu tenho uma receita. Você pega um sapo pintado bem grandão, vira ele de barriga pra cima, estica bem as pernas. Margarida, né? Ah, tá bom. Então acho que eu vou contar essa receita outro dia, tá? Eu lembro que quando eu tinha crises, eu focava mais atenção na inalação. Porque como eu tinha medo de não conseguir respirar mais, eu queria mais e mais ar, entende? E sabe o que é isso, né? É controle. Querer ter controle me impedia de entender que eu precisava exalar, soltar todo o ar residual dos pulmões para que tivesse espaço pro ar novo entrar, sabe? Isso tudo acontece a nível inconsciente e esse soltar não era só sobre o ar, era sobre situações, coisas, até pessoas. Em novembro do ano passado, em uma viagem de lua de mel... Você foi pra lua? Como que ele não me contou antes? Gente, já pensou, ela foi pra uma lua? Uma lua de mel ainda, deve ser maravilhoso. Tinha muitas abelhas? Não, Margarida, eu casei e aí depois do casamento eu fui com meu marido viajar. E não me convidou? Aí nós fomos pro deserto do Atacama, então antes de sair de viagem eu comprei uma bombinha nova, porque fazia algum tempo que eu não usava mais a que eu tinha em casa. Se eu não me engano, ela até estava vencida já. Então eu comprei uma nova porque imagina, ia viajar para um lugar que eu ainda nunca tinha ido. Era deserto, vai saber como ia ser minha adaptação com o clima. Eu não sabia se nas farmácias de lá ia ter o remédio se eu precisasse. E tá, comprei, tudo certo. Quando a gente chegou em Calama, que era uma cidade próxima da cidadezinha onde a gente ia ficar, a gente foi comprar umas comidas no mercado, para depois seguir viagem até São Pedro de Atacama. E encurtando a história, quando nós voltamos pro carro, adivinha? Você ia me levar junto pra lua de mel? As malas não estavam mais lá. Exatamente isso, elas tinham sido roubadas, todas as malas, você acredita? E adivinha o que tava dentro da mala? A bombinha, aquela que eu comprei pra viajar. E isso aconteceu justamente antes da gente seguir pra aquela cidadezinha no meio do deserto que eu falei. Você tem ideia do que foi isso? Outra hora eu posso vir aqui contar mais detalhes sobre o roubo dessas malas e tudo que isso ensinou na minha vida. Imagina eu, longe de casa, sem a bombinha. Hoje eu entendo que foi como tinha que ser, que não cai nenhuma folha de uma árvore sem a permissão divina, então ficou muito claro que aquele era o momento para eu me libertar daquilo que também era uma dependência para mim. Então, ao invés de ser o fim do mundo, era uma bênção. Dá para entender isso, né? A gente seguiu para aquela cidadezinha que eu comentei antes e no caminho eu ficava testando a respiração, sabe? Eu respirava profundo para ver se não tava ficando sem ar. Era impressionante, porque era exatamente isso que eu fazia quando eu era criança também. A gente ia na casa da avó, que morava no interior, há umas 2 horas de viagem, e aí o pai me perguntou no meio da viagem: Paola, tá levando a bombinha? Aí adivinha? Eu tinha esquecido em casa, e só de ter lembrado dela, começava a testar a respiração, como eu fiz lá na lua de mel,
E sério, começava a ficar com falta de ar, gente. E quando isso aconteceu, na lua de mel, eu tomei uma decisão. Conversei comigo mesma. Paola, você já não precisa mais ficar refém da bombinha. Gente, eu sabia que tinha criado uma dependência dela. E só de saber que ela não estava mais lá já era o suficiente para disparar o gatilho do medo. Mas eu consegui lidar com os meus fantasmas inconscientes. Eu precisei de muito diálogo com as minhas criaturas. Outra hora eu venho aqui falar sobre essas criaturas também, que eu tenho certeza que você tem, todo mundo tem. E aí eu te digo com muita alegria que eu tô há mais de 1 ano sem usar bombinha. Inclusive vai completar 1 ano desde que eu comprei a última bombinha para levar pra viagem. A asma foi um presente na minha vida. Me ensinou que as coisas são mais leves do que parecem. E quem deixa que pareçam ser pesadas e difíceis sou eu mesma. Metafisicamente falando, o asmático quer absorver tudo e não expelir nada. Anseia pelo amor e não consegue ser amável. Então foi um tapa na cara para me tornar mais aberta, ser mais amorosa com as pessoas. E também comigo mesma. Eu ainda não tô 100% pronta, mas mais importante que a chegada é o caminho. E a vida é o caminho, e não a chegada. Com tudo isso eu aprendi que é importante soltar mais, externalizar as emoções, se aceitar como se é. Incluir tudo que vem dentro do coração, porque tudo pertence. Inclusive a asma teve a sua importância na minha vida. A proposta aqui hoje é fazer com que você entre em contato com alguma questão que surgiu na tua vida relacionada a alguma doença. E além do racional, procurar enxergar com o coração. O coração enxerga? Gente, eu não sabia que o coração enxergava, ele tem olhos. Já pensou? Tem olhos. Meu Deus, o que ele vai enxergar lá dentro, né? Só os pulmões, os rins, os fígado, deve ser uma imagem tão, né, sem graça, né? Eu mesma gosto de enxergar com esses olhos aqui de fora, sabe? Ver muita coisa bonita. Falar sobre doença é falar sobre saúde também. E não precisa ser pesado, porque são essas as oportunidades que a vida dá para colocar a gente no nosso caminho. Continua acompanhando a gente, lembra de se inscrever no canal do YouTube, segue a gente lá no Face e no Instagram, @Encanto Movimento Interior. A gente se vê no próximo vídeo.